The Champions. É o seguinte, pode avisar a retranca de Madrid que a gente não tem medo deles não, hein, rapaziada? Manda vir, manda vir. Ai meu Deus, eu tô desesperado. Vamos pro nosso primeiro pré-jogo de Champions League? Vem comigo! Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo ao canal Liverboy. Eu sou o Pedro Carioca e vamos pra ela, pra linda Champions League. It's back, boys, it's back. E dessa vez a gente vai vencer. Já deixa aí nos comentários, tô maluco. Quem você acha que vai vencer a Champions? Pode mandar seu palpite mais aleatório. Vai ser o Barcelona? Vai ser o PSG de novo? Vai ser o Real Madrid? Vai ser o Liverpool? Deixa nos comentários aí o seu palpite do vencedor dessa edição da Champions League. Rapaziada, o Liverpool irá receber a retranca, Atlético de Madrid em Anfield nessa quarta-feira às 4 horas em horário de Brasília. E eu não poderia estar mais nervoso. Sim, eu estou muito nervoso para esse jogo. E não é só porque é Champions League não, rapaziada. É porque, como eu brinquei agora antes... Galera, Atlético de Madrid, time de Simeone, é um time muito conhecido pela sua retranca. A gente acabou de enfrentar um Burnley bem chatinho, bem retranqueiro e passamos dificuldades para quebrar essa barreira de conseguir um golzinho que foi meio que na sorte ali. E eu tô preocupado da gente não conseguir destruir uma barreira que, na minha opinião, é mais forte. Eu tenho visto algumas pessoas falando que o Atlético de Madrid não começou bem a temporada. Parece, pelo que eu vi, foram 2 empates e 1 vitória no Campeonato Espanhol. Mas, galera, Champions League a gente não pode dar por vencido nenhuma partida. Nem na Premier League a gente pode, imagine no maior campeonato do mundo, que é a Champions. Porém, rapaziada, vamos por partes, não é mesmo? Primeiro, vamos falar da nossa escalação. Isso aí, galera. Não vai mudar muita coisa do que eu tava imaginando pro jogo contra o Burnley. A única coisa que eu alterei e que na verdade eu oficializei aqui é que o Szoboszlai vai começar sim de lateral direito de novo e o McAllister vai sim formar o nosso meio campo titular. Então, vamos nessa. Alisson Becker no gol, Van Dijk e Konaté, Kerkez na lateral esquerda e Szoboszlai na lateral direita. Meio campo, Ryan Gravenberch, que vem jogando o fino da bola, McAllister, Florian Wirtz. Um asterístico rapidinho aqui no McAllister, teve muita gente que tava preocupada que ele ia estar lesionado depois daquela entrada criminosa no jogo contra o Burnley, mas aparentemente ele está bem. Então, eu imagino sim que ele será titular. E o nosso ataque será composto por Gakpo, que não tá merecendo, Ekitike e o Mohamed Salah. E assim, galera, talvez essa escalação irrite muita gente por conta do Gakpo ser o titular. E assim, galera, eu entendo muito quem quer tirar o Gakpo do time titular e tudo mais, só que assim, galera, ele é um homem de confiança do slot. E a gente tem que entender isso. Ele não tá jogando toda essa bola, mas eu não consigo imaginar o Wirtz jogando por ali. Porque o slot mesmo já falou, o Wirtz já falou que o combinado ali entre eles é que os dois veem o Wirtz como o nosso camisa 10, o nosso centro do time. Então eu imagino realmente ele centralizado. No jogo contra o Burnley a gente viu ele jogando um pouco mais pelo lado direito, tentando se comunicar melhor com o Salah, mas essa conexão ainda vai ter que evoluir um pouquinho. Passando para falar agora um pouquinho do nosso mano Isaac, ou Isaac, não sei como você chama ele. Galera, eu não imagino que ele vai ser titular, tá bom? O Slot nem relacionou ele no jogo contra o Burnley, falou que ele ainda precisa de tempo para poder estar preparado fisicamente. E ele até mencionou sim que o Isaac vai jogar nesse jogo contra o Atlético de Madrid, mas eu não imagino que ele será titular. Eu imagino que ele vai entrar no finalzinho do segundo tempo, talvez 10, 15 minutos no máximo, Mas eu não vou mentir, eu tô muito ansioso pra ver ele entrando pelo Liverpool e eu imagino que você também, né, cara? Pô, com certeza foi a contratação mais bombástica, que teve mais mídia, assim, nessa última janela. Acho até mais que o Wirtz. Então, assim, tô ansioso. Como eu falei um pouco antes, o nosso adversário é uma retranquinha chata. E eu tenho preocupação, galera. Preocupação de como a gente vai conseguir destruir essa barreira, conseguir perfurar essa defesa que é difícil, é complicada. E assim, eu tenho um probleminha com times de Madrid, tá bom? Real Madrid, Atlético de Madrid, não sou chegado em nenhum dos dois. A gente já sofreu com eles em Champions League nos anos recentes, mas
nós temos armas, nós temos muitas armas e elas precisam começar a funcionar. O que eu quero dizer com isso? Galera, o Virtus está sendo muito questionado, eu entendo isso, tá bom? Até porque ele veio com um hype enorme, galera falando que esse é o jogador da geração, é o melhor 10, e eu acredito nisso, tá? O melhor 10 que tem hoje na Europa. E assim, eu sinto que ele está progredindo, devagarinho, passos de bebê, mas ele está progredindo. Eu quero que ele assuma um pouco mais de protagonismo. Virtus, pode ser um pouquinho mais fominha, vamos lá. Eu sei que você consegue. E por que eu tô falando tanto do Virtus? Porque eu imagino que ele vai ser o recurso que vai conseguir quebrar essa defesa maluca do Atlético de Madrid. Ele é o cara do passe diferente, da jogada diferente, ele é o cara de pensar fora da casinha. Então, esse é um jogo que o Virtus tem que aparecer. Eu sinto isso. Falando um pouquinho da profundidade de elenco dos nossos adversários agora, pelo que eu fiquei sabendo nas notícias, não sei aí se tá bem averiguado, parece que o Julian Álvares não vai jogar nesse jogo. Tá certo isso, rapaziada? Se tiver algum cara aí do Atlético de Madrid vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários, tá bom? Me informa aí. E é o principal nome desse time, né? E, inclusive teve muito rumor dele vir pro Liverpool. Eu sempre duvidei, acho que seria uma contratação muito difícil pra gente. Mas vamos ver como está a profundidade de elenco do Atlético de Madrid. Se eles têm outros atacantes que podem oferecer tanto perigo quanto o Julian Álvares. E eu imagino um timinho jogando em contra-ataque igual foi o Burnley. Porém é um time muito mais preparado para nos contra-atacar e oferecer muito perigo. Bem, galera, falando do meu palpite para esse jogo agora, eu tô imaginando um 2-1. E sim, mais um golzinho nos últimos minutos, talvez até nos acréscimos. Torcedor do Liverpool, tá preparado para uma temporada de muitos testes para coração? Olha, em 4 jogos já foi. Já foi, meu Deus do céu. É sempre no último minuto, é sempre numa jogada milagrosa. É o Liverpool dos milagres. Enfim, ganhando as partidas, conseguindo os 3 pontos é o que interessa pra gente nesse momento. Mas esse time precisa dar liga, que é uma coisa que eu tô repetindo em todo vídeo praticamente, né? É um time com muitas peças novas, que trocou muitos titulares e que precisa de tempo pra poder entrosar. Mas vamos ter paciência, vai dar tudo certo. Esse time, cara, quando virar a chavinha, vai ser um pesadelo pra qualquer adversário, de verdade. Eu não acredito que tenha um time, no papel, um time titular que seja melhor do que o Liverpool. De verdade. Joguei aqui. Podem ficar bravos comigo. Ah, não sei o que, você é louco, Real Madrid, PSG, Barcelona. O Liverpool é melhor. É embaçado. Vamos dar uma passadinha rápida nos outros jogos mais importantes dessa primeira rodada da Champions League? Bem, vamos comigo. Começando pelo Arsenal contra o Athletic Club, Atlético de Bilbao. Cara, eu acho que é uma vitória do Arsenal, mas eu imagino sim um jogo bem complicadinho, tá? O Atlético não é um time muito fácil lá da Espanha, mas o Arsenal é um time melhor. Passando para Juventus e Borussia Dortmund. Rapaziada, eu acho que a Juve ganha, tá? Por mais que o Dortmund seja sim um time que eu goste, que eu tenho uma certa afinidade, lá na Alemanha não é um time que convence, não tem sido nos últimos anos. Então, vitória da Juventus. Real Madrid e Marseille. Olha, é na casa do Real, e por mais que eu esteja vendo algumas pessoas aí, alguns jornalistas falando que o Marseille vem jogando bem, eu não imagino que eles vão conseguir ganhar lá no Bernabéu. Então, vitória do Real Madrid. Ajax e Inter, lá na Johan Cruyff Arena. Bem, cara, eu vou colocar uma vitória do Ajax, mas vai ser uma vitória magrinha, tipo um 1-0, 2-1, algo do gênero. Bayern de Munique e Chelsea, lá na Allianz Arena. Olha, esse joguinho aqui é maneiro, hein? Esse jogo é legal. Mas, para a infelicidade dos meus colegas blues, eu acho que o Bayern de Munique vai ganhar. Ainda mais em casa, assim, é um jogo muito difícil. Paris Saint-Germain e Atalanta, eu acredito que o PSG vai passar o rodo aí na Atalanta. Não é querendo falar muito mal do time italiano. Assim, rapaziada, o PSG tá com um timaço, então eu não vejo a Atalanta vencendo o Paris. Manchester City e Napoli. Olha, rapaziada, eu gostaria muito, muito, muito que o destino nos providenciasse com uma vitória do Napoli e um gol do Højlund. Cara, seria muito maneiro, né? Depois do atropelo do City no United, seria bem engraçado. Não acho que isso vai acontecer, mas como eu consegui o empatezinho entre Chelsea e Brentford, Napoli 2-0 em cima do Manchester City no Etihad Stadium. Pode me cobrar depois, hein? Pode vir. E o último jogo mais interessante dessa rodada da Champions é entre Newcastle e Barcelona. Esse jogo vai ser interessante, hein? Barcelona um time muito ofensivo, Newcastle extremamente físico. Rapaziada, vai ser legal, hein, esse jogo.
Eu acho que vai ser empate. 2-2, 1-1, o que você achar melhor. É isso aí, rapaziada. Eu fico por aqui com mais esse pré-jogo, com mais esses palpites. Deixa o like, tá bom? Vai ajudar muito no canal, compartilha com seus amigos. Deixa aí nos comentários o seu palpite do placar do jogo do Liverpool contra o Atlético. Tá de bobeira? Coloca aí o seu palpite de vitórias e derrotas, empates desses jogos que eu mencionei, tá bom? Valeu, rapaziada. Tamo junto, forte abraço, até o pós-jogo. Valeu!